A paz do Senhor, povo de Deus, desperta crente, Deus seja louvado, Deus é bom e fiel e nos deu essa oportunidade. Vamos dar continuidade então, Mateus capítulo 24, agora nós vamos estar a partir do versículo 29, vamos lá. Depois da grande tribulação, vai vir acontecer a segunda vinda de Jesus. A primeira vinda foi quando Jesus veio, se entregou na cruz, e agora a segunda vinda é aqui. Mas o arrebatamento da igreja não é a segunda vinda, não. O arrebatamento da igreja é rápido. É arrebatamento, levado ao céu. Então vamos lá, ó. Eu fiz um panorama aqui, uma análise, para você entender um pouquinho melhor até aonde nós vamos chegar. Então vamos lá. Nos primórdios da humanidade, quer dizer tempo, né? Primórdios do tempo. Vamos falar sobre a dispensação. A primeira dispensação, a dispensação da inocência, que foi lá no Éden, dispensação da consciência, que foi a partir de Noé, dispensação do governo humano, a dispensação que foi abraânica, né, patriarcal, e depois começa em Moisés. Em Moisés começa a dispensação da lei, a Torá, a dispensação da graça, que é Cristo, e depois de Cristo vem o milênio e a eternidade sem fim. E o que a gente vai entender agora? Vamos lá. Como nós, como cristãos, assembleanos ou de outra denominação que acreditam no arrebatamento, acreditamos que será assim. Acreditamos no pré-tribulacionismo, quer dizer, nós acreditamos que nós não passaremos a grande tribulação, né? Nós não passaremos pela tribulação. Então, nós acreditamos no milênio, né? Nós acreditamos que terá o milênio, acontecerá o milênio. Então, vamos lá. Primeiro, nós acreditamos no arrebatamento da igreja. A igreja vai subir, eu e você vamos subir. Segundo, as bodas do Cordeiro. Depois do arrebatamento da igreja, vai vir a grande tribulação. Acontecerá a grande tribulação, que é 7 anos, até 3 anos e meio uma falsa paz e 3 anos e meio numa grande tribulação. E nós estaremos como? Na boda dos Cordeiros, e a terra, e o Senhor vai se manifestar aos judeus depois da grande tribulação. Por que vai se manifestar aos judeus? Porque a grande tribulação, irmãos, a grande tribulação acontecerá para despertar o povo de Israel, para despertar os israelitas, o povo de Jerusalém. A grande tribulação é para apertar Jerusalém, para apertar o povo de Jerusalém, para eles gritar. Eles vão gritar pelo Messias, e é onde Jesus vai responder. Jesus vai descer como a igreja que subiu com ele, vai estar ali à direita, né, do lado de Jesus, vai descer como a igreja para socorrer os judeus, que vai clamar pela volta de Jesus, vai clamar pelo Messias, e depois, naquela grande tribulação, no sofrimento que eles vão gritar, porque a grande tribulação é para eles, para apertar os israelitas, para que eles reconheçam Jesus, e ali eles vão reconhecer que Jesus veio, foi assunto ao céu, que a igreja subiu, e vão reconhecer que a palavra estava se cumprindo, como vai continuar se cumprindo. Quarto, nós acreditamos no milênio, que é 1000 anos. Quinto, julgamento do trono branco, que vai julgar todas as nações, todos aqueles que rejeitaram a Deus, né? Que está em Apocalipse 20, versículo 11, o julgamento do mundo. Sexto, a eternidade sem fim, seremos eternos com Jesus. Amém? Então nós estaremos na eternidade com o Senhor. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre a segunda vinda de Jesus. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestiais serão abalados. Então, quando isso aqui vai acontecer? Quando os judeus clamarem na grande tribulação, os 3 anos e meio de grande tribulação, de sofrimento, de perda, de perseguição, de matança, eles vão clamar, e o Senhor vai ouvir, vai descer com a igreja, como acabei de falar aqui agora há pouco, né? Porque no período da grande tribulação vai acontecer 3 guerras terrível, e vai começar essa grande luta. Os judeus não aceitam a idolatria. Depois do cativeiro babilônico, eles não idolatram, eles não fazem alianças com deuses estranhos, eles não vão aceitar o anticristo, querer a adoração, que é só do Messias, e aí vai acontecer essa tribulação, vai começar. E eles vão clamar, o Senhor vai descer do céu, e vai dar o socorro para que eles buscam. Então surgirá do céu um sinal do Filho do Homem. Aqui está falando com o sinal, né? O Senhor vai dar aquele sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra prantearão, verão o Filho do Homem chegar nas nuvens do seu com poder e majestosa glória. Ele enviará os seus anjos e vai, né, pegar os seus. A segunda vinda de Jesus será julgamento para aqueles que rejeitaram o Senhor. Então aqui nós precisamos entender. A missionária, eu não consigo compreender os planos do Senhor. Então para de viver os seus planos para começar a viver os planos de Deus. Comece a viver os planos de Deus, mas deixa de viver os seus planos. Os meus sonhos é os sonhos do Senhor. Os meus sonhos é os sonhos que Deus tem para mim. Quando você começar a viver os sonhos de Deus para você, aí você começa a entender o que Deus tem. É muito difícil você conseguir entender os sonhos de Deus para você. Te digo de experiência. Porque você tem que abrir mão de coisas.
Você tem que abrir mão de pessoas. Você tem que abrir mão de lugares. Você tem que abrir mão de você mesma para você entender os sonhos de Deus para você, os planos de Deus para sua vida. E dói, porque nós temos dificuldade de renunciar a nós mesmos e às nossas vontades. Mas quando você for capacitado a fazer isso, você vai entender. Então nós precisamos entender isso. Os planos de Deus começam na minha vida quando eu deixo os meus planos para viver os planos dele. Amém? Então, eu espero que você entenda isso. O arrebatamento é para a igreja, não tem nada a ver com o mundo. As pessoas falam, hoje é um tempo de nada a ver. Eu não vou criticar. A única coisa que eu vou dizer é o seguinte, o arrebatamento da igreja não tem nada a ver com o mundo. Então, quem quiser viver os seus nada a ver no mundo, viva. Mas a igreja de Jesus vai continuar em santidade para viver aquilo que o Senhor tem. Então, agora o Senhor aqui também usa uma grande lição para nós, que é a lição da figueira e o dia do Senhor, apontando para a vinda de Jesus, apontando para a chegada do Senhor. Então, como eu disse no primeiro vídeo, que a gente gravamos no primeiro vídeo, é um olhar na Bíblia, um olhar em Israel e um olhar nas mídias. Então, fica assim, fica firme assim, dá uma olhadinha para Israel, uma olhada na Bíblia, uma olhada na mídia. Uma olhada para Israel, uma olhada na Bíblia, uma olhada na mídia, uma olhada na Bíblia, que você vai entender o que está acontecendo nesse tempo e você não será pego desapercebido. O inimigo não teme o que eu prego, o inimigo teme o que eu vivo. O diabo não tem medo de crente que fala que faz, não. O diabo tem medo de crente que vive aquilo que o Senhor chamou para viver, a palavra que vive em Cristo. Então, conversão tira o cristão do mundo, mas a santidade tira o mundo do cristão. Quando você se santifica, o mundo sai de você. É por isso que nós temos guerras, batalhas espirituais para orar, para se consagrar. Então, tem muita gente evangélicos e poucos que conhecem o evangelho. É muito evangélicos e poucos que conhecem o evangelho. É tanto que banalizou os dias atuais, então a banalização, né? Todos hoje se denominam, se identificam cristão. Tá um negócio, tá no tempo de... Eu não consigo lembrar o nome do imperador, não sei se é Domiciliano, eu vou arriscar aqui se é ele, mas eu não consigo lembrar direito, que vai proclamar todo mundo cristão no seu tempo, no seu período, ele proclama todo mundo cristão. Então, prostituto, tudo quanto é que a pessoa vivia é crente. Então, nós estamos vendo esse período, né? De todo mundo se denomina um cristão, mas não querem santidade, não querem renúncia, não querem uma vida de busca, uma vida de consagração, não querem olhar para a figueira, né? Que o sinal está ali em Israel, não querem olhar para Jesus, que é o Salvador, o autor. Ninguém tem salvação se não vir por Jesus, irmãos. A salvação é através de Jesus Cristo. Não tem outro caminho para a salvação. Né? A igreja hoje está vivendo muito preocupada com a tribulação, com o anticristo, com as coisas que estão acontecendo no mundo lá, e está esquecendo de olhar a unção e a comunhão que está faltando. Falta muito comunhão entre nós. Nós sabemos que por mais que lutamos, que buscamos, a luta está grande, mas a vitória também é certa. Então, eu vou te dizer o que está afastando a gente do Senhor Jesus Cristo nesses dias atuais. Eu fiz uma listinha aqui, ó, e eu lembro que um tempo atrás o Senhor falou comigo sobre olhar dividido. E quando o Senhor me deu essa mensagem falando sobre olhares divididos, o Senhor me deu isso aqui. Aí tá aqui anotadinho que eu estudando aqui para sentar aqui para gravar o vídeo, eu vi aqui, eu lembrei. Eu quero falar com vocês, que diz assim, ó. Nós precisamos de Jesus para ser salvo. Claro, primeiramente tem que ser com Jesus. Então, o olhar dividido. O que é um olhar dividido? Um olhar dividido é aquele que a gente fica em cima do muro. Aquele que a gente fica indeciso. Se vai, se fica, se deixa ou se pega. Pessoas assim, que não sabem o que quer. Então, vamos lá. O que nos divide? Né? A gente vai ver que o que nos divide é materialismo, dinheiro, ganância, prostituição, mentiras, acusação, perseguição, fofocas, falta de temor, frieza, escândalos, lideranças e famílias longe de Deus, filhos, guerras, brigas e muitas outras coisas, né? Nos afasta, nos deixa com o olhar dividido. Principalmente dinheiro. Hoje o que mais deixa as pessoas com o olhar dividido entre o céu e a terra é o dinheiro. Então não deixa nada te distrair nesse período, não deixa nada parar o propósito de Deus na sua vida. Seu coração tem que estar voltado para aquilo que o Senhor falou que vai fazer. Então fique ligado, porque o dia do Senhor pode ser agora para mim ou para você. Eu posso morrer hoje ainda e amanhã não poder gravar mais vídeo para colocar aqui. Mas eu preciso saber para onde vai a minha alma quando eu morrer. Porque o meu espírito vai voltar para Deus, mas a minha alma ela é eterna e ela precisa decidir em vida, neste corpo aqui, aonde eu passarei a eternidade, o céu ou o inferno. Então decida aonde nós passaremos a eternidade em Cristo e não deixe o seu olhar ficar dividido nesse tempo. Então a Bíblia fala mais da segunda vinda de Jesus do que da primeira vinda. O Senhor tem tanto desejo no coração que eu e você entenda isso, chegue ao pleno conhecimento da verdade, que ele falou mais da sua segunda vinda para nós entendermos isso. Então vamos lá. Só Deus sabe o dia e a hora.
Jesus, como homem, ele não quis saber o dia e a hora. Por isso que o texto está dizendo aqui que ninguém sabe. Nem os anjos, nem o filho, somente o Pai exclusivamente. Mas aqui porque Jesus era 100% homem, 100% Deus. Então Jesus sabia sim e sabe. Jesus sabe quando ele vai vir. Né? Exatamente o dia e a hora. Pode ser até agora. A hora que ele quiser vir, ele pode vir. Ele sabe. Só que a parte 100% homem, ele optou não saber. Mas na parte de Deus, ele sabe sim a hora que ele vem. E ele está como Deus. Aleluia. E o Senhor virá buscar a sua igreja, né? A integridade em todas as áreas da vida deve ser a marca do verdadeiro cristão. A igreja não se empolga com talentos e sim com caráter. Vivemos os dias atuais que o povo se empolga com talento, esquecendo do caráter. Santidade hoje já não é mais, né, na vida do cristão, um sinal de conversão, né? Porque muitos não estão preocupados mais com uma vida íntegra, com caráter santo. É umas pessoas sem caráter, mau caráter, pessoas que vivem tramando mal, armando cilada um pro outro, em meio de fofoca, de contenda, de mentiras, de engano, e assume púlpito, assume altar, prega a mensagem, lidera, e assim vai. Tá uma banalização no meio do povo de Deus. A igreja ficando descredibilizada porque dessas pessoas. Só que nós precisamos entender: quem é santo, santifique-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Quem é limpo, limpe-se mais. E busque o céu. Busque o céu. Busque o céu. Não deixa ninguém roubar de você a eternidade. Nesse tempo de período de esfriamento, de pessoas que falam que não quer mais ir na igreja, não quer congregar, então aí, não desista. Não desista do céu, não desista da sua salvação, não desista da eternidade. Amém? Então, só Deus sabe o dia e a hora. Aqui Jesus deixa esse exemplo aqui pra gente, que nós precisamos estar firme. A declaração de amor que Jesus faz aqui, Jesus está falando... deixa eu ler que eu me perdi um pouquinho. Jesus está falando que a hora vai ser na hora que o céu decidir. Então pode ser agora, né? Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará a ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias de Noé... antecederam o dilúvio, o povo levava a vida comendo, bebendo, casando, se oferecendo em matrimônio, e até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas não notaram até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá a vinda do Filho do Homem. Então quer dizer, vai ser iminente. A distração, irmãos, a dormência espiritual, a insolência espiritual vai estar muito, muito grande na vida dos homens. Muito grande na vida dos homens. É por isso que a gente está vendo esse esfriamento, essa despreocupação. As pessoas não estão preocupadas com salvação, com arrebatamento. Se você fizer uma pergunta para alguém, e aí você tem convicção na sua salvação? Tem gente que fica em dúvida. Eu já ouvi pessoas falar para mim que tem dúvida da salvação. Você não pode ter dúvida da sua salvação, você tem que estar preparado. 1 Pedro 3,20 fala sobre isso, a rebeldia, sem temor. Quem era Noé? Noé era um pregador justo que andava com Deus, um homem íntegro. Quando a igreja for levada, a terra não vai ter brincadeira aqui. Quando a igreja for levada, vai estar nesse período. Então, dá uma parada aí agora e analisa como está o período atual hoje. As pessoas não estão nem preocupadas, as pessoas não estão preocupadas com santidade. A gente está vendo uma banalização, pastores envolvidos em escândalo, crentes envolvidos em escândalo, membresia envolvida em escândalo, cada coisa terrível acontecendo dentro da igreja. Esse é um dos sinais que a gente precisa entender. A vinda do Senhor está próxima. Paulo escreve a Timóteo que nos últimos dias os homens não dariam ouvido a sã doutrina, teria comichões no ouvido, mas levantaria doutores segundo as suas próprias consciências, suas próprias vontades. Pode ver como aumentou pessoas que pregam o evangelho para agradar a homens, para agradar a egos. Alguns lugares é proibido pregar sobre pecado, alguns líderes já proibiu de pregar sobre pecado, não pode pregar. Há pessoas que odeiam aqueles que falam a verdade pela palavra, tem pessoas que não gostam de mim, porque é da forma que Deus me usa para pregar. Porque da forma que Deus me levantou para pregar a verdade, da forma que ela é. Então tem pessoas assim, e nós precisamos entender isso. Os dias de Noé construiu, batia um prego na arca e avisava, vai acontecer um dilúvio. Só que naquele tempo não chovia, só vinha aquela garoa da terra, que brotava da terra. E Noé alarmando o povo, alertando o povo, vai chover, e o povo não dava crédito. Zombava de Noé, ria de Noé. O povo estava dessa situação decadente, Sodoma e Gomorra, como os dias atuais. E nós precisamos ouvir a voz de Deus. Que voz você ouve nesses últimos dias, minha irmã? Que voz você está ouvindo nesses últimos dias, meu irmão? Não seja pego desapercebido. Não seja pego desapercebido. Dai crédito à palavra de Deus. Nós precisamos ouvir o que o Senhor está falando. Jesus está às portas. E a porta para chegar ao céu é estreita. Larga é o caminho que conduz o homem à perdição. Mas para chegar ao céu é estreita e não entra bagagem. A porta para o céu não entra bagagem. Então olhe para Jesus.
Busca o Senhor enquanto é tempo. Deus chama a gente para a gente ser diferente nessa terra de iguais. Deus chama a gente para ser diferente no meio dessa bagunça que nós estamos vivendo. Não importa se andar sozinho, busque andar com Deus. Porque quem anda com Deus não anda sozinho. Há pessoas que ficam, ai, mas depois que eu vim para a igreja, muita gente se afastou de mim. Irmãos, eu dou graças a Deus quando as pessoas vão se afastando. Porque quanto mais homens se afastar de mim, mais perto de Deus eu estou. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais longe da terra você vai ficar. Então vá para perto do Senhor, ocupe o seu tempo com Deus e busque no Senhor a santidade que precisamos. Amém? Então, para encerrar aqui, esse capítulo 27, o Senhor fala agora do destino do bom e o destino do mal. Vai falar do servo mau e do servo fiel, né? Aquele que trabalhou duro, aquele que vai garantir a certeza da sua chegada, é aquele que se entregou, aquele que trabalhou, aquele que buscou em Deus. Então, agora ele usa, né? Sendo assim, quem é o servo fiel e sábio? A quem o Senhor confiou a sua casa para dar-lhe ali. Eu acho que eu podia gravar outro vídeo com esse aqui, né? Não, vamos dizer. Dá pra gravar, porque eu fiquei bem profundo também, mas não dá para ir muito profundo porque do tempo, né? Dá-lhe ali um momento do servo devido a um tempo. Então, feliz é aquele servo a quem o seu Senhor, quando voltar, o encontrar agindo dessa maneira. Que maneira o Senhor quer encontrar eu e você? Em santidade, buscando a Deus com sinceridade, uma vida íntegra, uma vida que não se prendeu a nada dessa terra. Um servo que trabalhou duro para garantir a sua chegada. Um servo que trabalhou duro para conseguir ouvir a voz do Senhor. Porque o que eu vivo hoje é aquilo que eu priorizei ontem, né? Só tem 2 lugares que o homem pode viver: terra e céu, porque inferno é tormento. O homem não vai viver no inferno. O inferno é sofrimento. 2 lugares que você pode viver. O lugar que você pode viver é na terra e no céu. Amém? Então, busque o céu. Seja feliz com o Senhor e não desista da sua salvação agora, porque aqueles que estão de qualquer maneira, de qualquer jeito, vão ficar. Porque o versículo 27, o 47 diz assim, do capítulo 24 que nós estamos, diz assim: com certeza vos afirmo que o Senhor confiará a seu servo todos os seus bens. Entretanto, supondo que esse servo, sendo mau, diga a si mesmo: meu Senhor está demorando muito, e por isso passe a agredir os seus irmãos. O que tem de irmãos agredindo irmãos, perseguindo irmãos, atacando irmãos, maltratando irmãos? O que tem de liderança que já perdeu a visão, de um povo que era para estar em santidade, que está de qualquer maneira, começaram a viver como bêbados, como beberrões, como loucos, né? Que esqueceu do seu amanhã. O Senhor é aquele que serve, que virá num dia inesperado. Jesus virá numa hora que nós não estamos esperando, irmão. É por isso que tem que estar preparado. É por isso que no capítulo 24 vai falar das 10 virgens. Precisamos estar preparados. Não é se preparar. Se você vai pegar um ônibus tal hora, não dá tempo de chegar. Vamos supor, eu vou pegar o ônibus 4 horas da tarde. 4 horas da tarde eu estou com a passagem na mão. Aí 4 horas da tarde eu vou começar a me arrumar, me preparar para poder ir. Não, eu tenho que estar preparada, já no ponto já. Então atenda isso. Se prepare hoje. Se você está com a vida desconcertada até aqui, a partir desse vídeo, conserte. Coloca no altar, tá? O Senhor te perdoa pelas falhas cometidas, pelos pecados cometidos. Que pecados não é falha, é pecado. Então, peça perdão a Deus com sinceridade. Se arrependa. E o Senhor vai fazer com que se cumpra na sua vida aquilo que Ele tem para fazer. E nada, e nem ninguém vai impedir. Amém? Então vamos orar agora e buscar o Senhor enquanto podemos achar. E o versículo 51, para encerrar, diz assim: e o Senhor o punirá com toda severidade e lhe dará um lugar ao lado dos hipócritas, aonde haverá grande lamento e ranger de dente. Né? O hipócrita, o servo mau, o servo ruim. Tá? Irmãos, não se engane. Tem gente que está pregando, pastoreando, liderando. Tem gente que está orando, jejuando, liderando ciclo de oração. Muita gente que está na igreja, dizendo que é a igreja, que vai perder a salvação por não ter uma vida de santidade e de sinceridade com o Senhor. Né? Porque a gente se preocupa muito em fazer as coisas para que os homens vejam, mas esquece que o privado, particular, Deus está vendo. Amém? Então vamos orar. Eu quero ser grata a Deus por esses vídeos, quero ser grata a Deus por esse canal Desperta Crente, pela sua companhia, por você que é inscrito aqui neste canal. Eu louvo a Deus por você, que o Senhor te abençoe, te fortaleça e nos dê a graça da salvação, e nos dê a graça de podermos continuar em santidade, em buscar o Senhor. Aí voltaremos agora no capítulo 25 de Mateus. Não sei se eu consigo gravar todo, ou se eu também tenho que gravar mais de um vídeo. Mas esse canal aqui eu espero que tenha abrido um pouco mais o seu entendimento, o seu coração, que você receba a graça do Senhor para viver mais e mais em santidade e em poder de Deus. Vamos orar? Seja Jesus na vida de alguém. Senhor, eu quero orar neste momento agora te agradecendo, ó Pai,
porque nós ouvimos a voz do Senhor, Pai. Nós estamos perto do Senhor. E eu acredito, Senhor, que perto da sua vinda, o mundo inteiro, Senhor, vai estar, Senhor, descrente. O mundo inteiro vai estar religioso, sem convicção da salvação, em uma mistura evangélica, em um sistema mundial caído, aonde, Senhor, as leis que nós vivemos hoje tenta forçar os crentes a se afastar da verdade do evangelho, a sair da verdade da tua palavra e viver hipocrisia. E muitos já trilharam esse caminho, muitos já adentraram por esse caminho da hipocrisia, do fingimento. Muitos já se perderam na caminhada, mas nós estamos aqui guardando a essência, guardando o azeite, pedindo, Senhor, a força, a graça para poder continuar. Senhor, capacita a tua igreja, fortaleça a tua igreja e nos dê, Senhor, mais exemplos santos a seguir. Nos ajude a prosseguir na caminhada, porque, Senhor, nós acreditamos que o arrebatamento da igreja acontecerá. Não podemos denominar em que tempo, em que hora, em que momento, em que ano. Não posso afirmar que essa geração é a geração do arrebatamento, mas de uma coisa eu posso afirmar: pode ser agora, porque, Senhor, é iminente a tua volta. E eu te peço capacidade para prosseguir com o Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance e seja Jesus na vida de alguém.